Deixa eu voltar agora com o nosso Ivan Lemos, que está lá nesse exato momento ao vivo, porque ele tem informações do local para onde as outras vítimas estão sendo levadas. 8 blocos foram atingidos e o Ivan tem essas informações para a gente ao vivo nesse exato momento. Ivan, quais são as suas informações? Exatamente, Wilson. O SAMU acabou de informar quem são as vítimas que foram socorridas pelo serviço. A gente sabe que tem 4 pessoas internadas no Hospital Geral do Estado. 3 foram socorridas pelo SAMU, retiradas aqui desses escombros. Uma senhora de 51 anos, que tem 51 anos, e ela tem queimaduras no rosto e nos membros superiores, no braço direito e também na região ali do peito. A segunda vítima socorrida pelo SAMU é um menino de 8 anos. Ele tem queimaduras no rosto e estava com o braço direito fraturado. A terceira vítima socorrida pelo SAMU também é um homem de 18 anos, um rapaz de 18 anos, que tem cortes, ferimentos como cortes na cabeça e também no braço esquerdo. Então essas 3 vítimas, elas foram socorridas pelo SAMU. Uma senhora de 51 anos, um menino de 8 anos e também um outro rapaz de 18 anos, todos com cortes pelo corpo e fraturas. Foram socorridos pelo SAMU, levados para o Hospital Geral do Estado, que também tem uma outra pessoa, uma menina, neta de um senhor que a gente entrevistou agora há pouco, de 15 anos, que também está sendo atendida lá na unidade, está no Hospital Geral do Estado. A gente continua falando ao vivo daqui porque, como o Wilson disse, os moradores precisaram deixar as casas, moradores até dos prédios vizinhos, dos 8 blocos vizinhos, cerca de 30 famílias. Elas foram levadas, estão sendo levadas ainda para um CEMEI, que é uma espécie de creche, que fica bem aqui próximo. A gente mostrou ela ao vivo agora há pouco com imagens de drone. Fica bem aqui próximo do local dessa tragédia, desse desabamento. Eu estive lá, entrei nesse CEMEI, conversei com algumas vítimas também, porque por mais que não tivessem ficado feridas, essas 2 mulheres que a gente vai ver agora, elas são moradoras dos prédios vizinhos e são consideradas vítimas porque elas não têm condições de voltar para casa. As casas ficaram bem destruídas e elas estão recebendo atendimento psiquiátrico, psicológico e outros atendimentos médicos nessa creche. Vamos ver a entrevista delas duas. Eu era só vizinha de trás do que desabou. A casa da senhora foi atingida também? Também. Os vidros, a fiação, as janelas quebradas. Caiu em cima da gente. A senhora ficou debaixo dos escombros? Né? Sim. Sim. Como é que foi depois? A senhora conseguiu sair sozinha ou precisou alguém retirar? A gente saímos sozinha, correndo, desesperada. Foi o maior desespero. A gente sair, todo mundo amedrontado com o que estava acontecendo, e aí a gente saímos correndo, cada um desesperada. Foi, resumindo, foi desespero, muito desespero. Se machucou? Não, graças a Deus não, nada. Jesus não nos permitiu que nenhum estilhaço pegasse na gente. Graças a Deus. Só o abalo mesmo, emocional, Sim. né? Sim. Só foi a explosão, eu só ouvi a explosão, tremeu tudo. E a janela que entraram tudo com a explosão. E os PVC que caíram tudo. A senhora então era de casa vizinha, é isso? Não, mais para lá um pouquinho. Mais para trás, não era aqui desabou não? Não, que desabou não. Morava próximo, Essas famílias, elas podem e devem ficar ali nesse abrigo pelo menos até domingo. É um abrigo temporário, montado bem aqui perto, devem ficar ali até domingo. A gente continua acompanhando aqui imagens ao vivo do Wellington Soares. Por causa dessa destruição, desse abalo emocional, como eu disse, esse local ele vai servir até domingo como abrigo e vários serviços estão sendo oferecidos ali, porque essas famílias que saíram daqui, tiveram que deixar esse local às pressas, elas estão sequer com documentos, então eles precisam ser providenciados. E aí eu conversei também com a Sheila Peixoto, que é diretora social da Defesa Civil de Maceió, que explicou como esses serviços estão sendo feitos. Vamos ver. Estamos recebendo todas as pessoas que foram vitimadas, pelo acidente. E nesse momento elas estão sendo
identificadas pela Defesa Civil, pelos agentes de Defesa Civil, e estão sendo também assistidas. A saúde, toda a estrutura da Prefeitura está presente para garantir os direitos dessas famílias, né? Estamos com saúde presente, estamos com a saúde da gente, estamos com psiquiatras, psicólogos, fazendo a identificação para posteriormente encaminhá-las para as devidas políticas públicas. Tem muita gente aqui que está sem documento porque abandonou ali na hora da correria, né? Tudo isso será providenciado, né? Mas nesse primeiro momento a gente faz o acolhimento, né? Faz o acolhimento, o atendimento de saúde, que é o primordial, o atendimento e identificação dessas pessoas. Todas aquelas que têm casa de parentes ou familiares que possam ir, também serão assistidas, né? Posteriormente pela Secretaria de Assistência Social. Quantas pessoas, quantas famílias se já identificaram até agora? Até o presente momento a gente não tem como passar um número concreto, porque a área ainda está isolada, né? Ainda vai ser realizada toda a avaliação estrutural para a gente saber quantas serão definitivas e quantas serão temporárias. Até o momento que se sabe são quantos apartamentos, quantas possíveis famílias? Até agora o que a gente sabe que são 8 blocos, cada um possui 4 apartamentos, então estima-se 32 famílias atingidas direta e indiretamente, podendo sim voltar para suas casas após essa avaliação da equipe técnica de engenharia. A gente continua falando ao vivo aqui do local. Neste momento, peritos entraram ali no início de onde ficam os escombros, levando materiais ali para recomeçar essa perícia que já começou a ser feita no final da manhã. A gente viu aqui, agora os peritos estão entrando lá, a gente vê um perito com luva e tem um material ali na mão dele também que parecem como se fossem uns tubos ali, ele está entrando nos escombros e essa perícia ela deve acontecer durante essa tarde. Não tem prazo para terminar, porque, como a gente falou desde o começo dessa edição do Fique Alerta, é uma tragédia que tem números e tem humanos, né? Humanidade, porque 3 pessoas morreram aqui, debaixo desses escombros. A gente vai lembrar, inclusive, agora os nomes dessas pessoas. É o Gilvan da Silva, um senhor de 60 anos, o Thalisson Felipe, de 12 anos, que é neto dele, era neto dele. Os dois morreram dentro de um apartamento que fica aqui nesse bloco do Maceió. Um vizinho deles também não resistiu. É o Wesley Lopes da Silva. Morava do lado do apartamento desse senhor e do neto do Gilvan e do Thalisson Felipe. A gente lembra que no início dessa edição a gente mostrou o caso do seu Veríssimo, que também é morador daqui, morava no bloco de cima. Ele saiu para dar água aos cavalos e quando estava na frente daqui do prédio, explodiu tudo e foi abaixo. A neta dele estava em um desses apartamentos. Ela e o namorado ficaram feridos, ela com 15 anos, o namorado de 18 ficaram feridos. Os dois foram levados para o Hospital Geral do Estado, onde estão nesse momento, sendo atendidos ainda. O Hospital Geral do Estado, o HGE, disse numa nota há pouco que as vítimas estão todas na sala vermelha e a situação, o estado de saúde de todas as vítimas é considerado estável. Trabalho que está muito longe de terminar, está começando ainda, foram retiradas as vítimas, estão sendo analisados todo esse local aqui ainda, todos esses prédios. A perícia, inclusive, trouxe para cá uma van, está de prontidão aqui com uma van. A gente falou no início do Fique Alerta também que um perito especializado em explosões vem para cá analisar esse cenário para tentar identificar o que de fato aconteceu. O que se sabe que tinha um cheiro muito forte de gás, que possivelmente houve uma explosão a partir de botijão de gás, mas não sabe quantos, nem em que circunstâncias ainda. Existe a suspeita de mau armazenamento e inadequado desses botijões aqui. A gente volta com você, Wilson, e continua aqui nessa cobertura dessa tragédia nesta quinta-feira aqui em Maceió. E falando ainda sobre explosão em um dos prédios do conjunto aqui do Maceió 1, que deixou esse rastro de destruição em outros imóveis também vizinhos. Os moradores relatam que acordaram apavorados, sem saber o que estava acontecendo. Foram tantos danos que muitas famílias tiveram até que deixar o local. Muitas famílias pensaram até que era, por estarem próximos do aeroporto, de que era uma aeronave que tinha caído. Tão quão foi o barulho da explosão. William Tavares, vamos ver.
Com o impacto da explosão, outros apartamentos foram atingidos. Muitas janelas foram quebradas e moradores tiveram que deixar o local. Um dos apartamentos atingidos foi esse que nós estamos. No momento da explosão, a vítima dormia dentro deste quarto e foi resgatada pela própria filha. Apesar do grande susto, ela não teve nenhum ferimento grave. Quando eu acordei assim, a minha menina, que ela dorme no primeiro quarto, e eu já estava com os entulhos em cima de mim, assim. Aí ela veio mãe, né, me acudir e eu levantei e a gente... Aí só vi uns gritos também, aos vizinhos, muita gente correndo já tentar ajudar os vizinhos e tinha uma mulher desmaiada, o povo ficou ajudando o povo, né? E a gente tentando querer ajudar também e tem um vazamento de água muito grande aqui no apartamento que eu moro no de baixo. Aí atingiu a metade, né, do apartamento. E a gente foi já tentando tirar o documento, alguma coisa que a gente pode tirar. A senhora vai para outro local? Né? Não tem para onde ir. Eu sou filha e agora a gente está desamparada, não tem casa, essa era de aluguel e agora a gente não tem para onde ir. Qual o seu nome? Liara. Liara, quando aconteceu o fato, você estava dormindo? Estava dormindo. Na verdade, eu estava tendo um sonho ruim, eu acordei, virei e deitei de novo e comecei a dormir. Quando eu peguei no sono, aconteceu. A Michele mora no primeiro andar do mesmo local. Dentro do apartamento, os estragos estão por toda parte. Só escutei a explosão e quando caiu as coisas por cima de mim, minha menina estava no outro quarto e gritou, mãe. Aí foi quando eu me levantei que eu vi tudo, não tinha como ficar aqui, né? Pedi ajuda para sair do apartamento. Todo o vidro da janela se quebrou, não foi? Quebrou, caiu por cima, o cabelo ainda está aqui cheio de vidro, estou cortada, arranhada. Graças a Deus deu tempo para a gente correr, né? E a gente não pode ficar aqui, porque está correndo risco, né? Michele, a gente observa que tantos apartamentos também foram atingidos, né? Agora o seu fica mais próximo. Fica mais próximo, fica atrás do que foi mais atingido, né? Que caiu tudo, que teve morte e tudo, né? Eu ainda não fui para a parte da frente e olhar. Equipes da Defesa Civil Municipal estiveram na comunidade e fizeram os primeiros levantamentos. Também está aguardando que a nossa engenharia faça, de forma bastante minuciosa, toda a vistoria nas edificações circunvizinhas para saber qual é a edificação, qual o raio ainda de segurança que as famílias podem voltar. Após isso, aí a gente fecha a quantidade de apartamentos que vão ser interditados de forma definitiva e outros de forma temporária, e aí o social vai trabalhar com essas famílias caso a caso. O coordenador chama a atenção essa quantidade de apartamentos que foi atingida, né? Não, sem dúvida. A gente vê aí que nesse período que nós estamos aqui na Defesa Civil, a gente nunca se deparou com uma explosão tão forte quanto essa aqui que a gente está presenciando agora. A gente também está aqui com a equipe de psicólogos também aqui para já fazer essa abordagem, fazer todo esse processo de acolhimento, acionando também as outras secretarias do município para que a gente possa disponibilizar tudo que estiver ao alcance do município para essas famílias. Em outra frente, as equipes técnicas da Defesa Civil estão fazendo essa vistoria. Em breve a gente vai estar fazendo aqui também um voo de drone para detalhar o raio realmente, que dá, vamos dizer assim, de danos que essa explosão causou. O pessoal também da engenharia já está dentro do local dentro dos apartamentos, fazendo esse levantamento, para em breve a gente ter o número exato de unidades habitacionais que foram totalmente prejudicadas, né, nesse trágico evento da manhã de hoje.